Olá, amados, graça e paz a todos. É um prazer se reunir aqui como igreja com vocês aqui mais uma vez. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aí para que vocês se inscrevam no canal, dá o like aí, compartilha, para que essa mensagem ande, né, amados? E que nós vamos dar continuidade aqui aos nossos esclarecimentos do Evangelho, né? Do qual a nossa mensagem hoje já é a 14ª, em que o nosso tema é: todos os evangélicos foram enganados pelos seus líderes. E essa mensagem que nós iniciamos se trata dos feitos de Deus, né, na cruz, ou seja, tudo o que Deus já fez por nós, né? E que infelizmente os evangélicos, por serem influenciados pelos seus pastores, pelos seus enganadores, os quais não pregam o evangelho, com as suas atitudes, da forma como os evangélicos vivem, eles dizem que o que Deus fez é inútil. E quem vai fazer é eles, juntamente com seus pastores. Então, meu amado, eu já abri aqui capítulos, já abri versículos, né? E eu mostrei para vocês, né? E fiz uma comparação do que está escrito na Bíblia, né? Do que está escrito no Evangelho e o que os evangélicos fazem, né? E que se reúnem para chamar Jesus de mentiroso. Então, meu amado, o último capítulo que nós abrimos aqui da Bíblia foi Hebreus 9:26, né? Onde diz que ele, Cristo, ele se apresentou uma vez por todas para tirar o pecado do mundo, né? Entendeu, meu amado? Então, o crente, o evangélico, ele não aceita de maneira alguma de que ele não tenha pecado. Exatamente pelo motivo que eu já expliquei para vocês, né? Que pela a falta de entendimento e por os cães gulosos não pregarem o evangelho, então o evangélico ele não entende e não sabe o que é obra da carne e o que é o pecado que nos desconciliou com Deus, que é o pecado espiritual e que era o pecado de Adão, do qual Deus ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então, amado, perante Deus, tá? Nós estamos sem pecados e justificados. Como assim, Lira? Meu amado, eu já falei para vocês, né, que Deus ele é Espírito. E a Bíblia, o Evangelho, você tem que discernir espiritualmente. O que Deus fez, o que Deus agiu, é no teu espírito, meu amado. Eu já expliquei para vocês. A tua carne, meu amado, é responsabilidade tua. Tá? No último vídeo, nós terminamos falando sobre isso. Então, olha, vamos dar continuidade aqui, tá? Mostrando aqui o que Cristo já fez, tá? Que o teu pastor ensina a vocês, que quem tem que fazer são vocês. Tu abre aí em Hebreus 11, tá? Hebreus, eu vou ler para vocês aqui Hebreus 11, tá? Hebreus 11 até o 14. Olha, eu vou ler e vou explicar, tá? Então, olha, aqui é uma carta de Paulo aos Hebreus, aos judeus, tá? Aqui explicando para vocês, para que vocês tenham entendimento. O templo ainda estava de pé, tá? Então, a lei de Moisés, espiritualmente, né? Jesus de Nazaré, ele já tinha cumprido a lei, tá? Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei e os profetas, tá?
E Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, tá? Então, meu amado, olha, eu vou ler para vocês aqui Hebreus 10, 11 ou 14, tá? Então, olha, diz assim, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Olha, olha o que é você ler o Evangelho e você entender, em vez de ficar fazendo gritaria e mentindo, dizendo que Deus está falando contigo, mentiroso. Aqui, olha, por que Paulo está falando aqui em Hebreus 10, 11, ele diz assim, ó, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Por que ele está falando aqui se apresenta? Se aqui ele já tinha tirado o pecado, né? Ele já tinha tirado o pecado do mundo, né? Ele já tinha te justificado. Aqui, meu amado, é porque o templo ainda estava de pé. Então, o sacerdote, ele ainda se apresentava. Se apresenta por quê? Porque o templo ainda estava de pé, né, amado? Então, aqui ele diz, se apresenta. Tá? Então ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais pode oferecer, pode remover pecado. Então, olha, aqui está se referindo ao sacerdócio humano, né? Está se referindo ao cão guloso ainda, né? E que o que ele fazia, né? Que ele usava o sangue de bode e de touro, e que isso daqui não servia de nada. Não servia de nada, e que isso daqui era uma sombra, né? Era uma sombra, era um sacrifício inútil. Porque o verdadeiro sacrifício foi o de Cristo na cruz, que vocês dizem que é mentira. Então, olha, continuando aqui no 12, ele diz assim, ó. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Então, aqui, eles ainda estavam fazendo, né? Ainda estavam se apresentando, o sacerdote ainda estava se apresentando, tá? Para tirar os pecados, primeiro dele e depois dos judeus, né? Porque a razão pela qual ele ainda se apresenta, eu já expliquei para vocês. Porém, como Paulo aqui, ele já tinha recebido a revelação do Evangelho, né? Então, Paulo escreveu assim, ó. Jesus, porém, tendo oferecido, ele já tinha oferecido. Porque aqui, espiritualmente, né? Espiritualmente, aqui, o que eles faziam lá, não tinha valor algum espiritual. E que Deus, ele já estava na frente. Já tinha feito. Olha, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, ó, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, né? Então, amados, aqui está dizendo, né, que ele, Deus, ele se apresentou uma vez por toda e ele tirou o pecado do mundo, que é o pecado que te separava de Deus, tá? Era o pecado que desconciliou o mundo com Deus, que era o pecado de Adão, o pecado espiritual. Então, o que vocês dizem? Vocês dizem que isso aqui é mentira e que
tirar o pecado é o teu pastor. Através do sacrifício, né, amado? Através do sacrifício. E que vocês não conseguem entender que vocês, perante Deus, vocês estão sem pecado, meu amado. Vocês estão justificados. Vocês já foram lavados pelo lavar regenerador do Evangelho. Tá? E pela graça, tu já sois salvo. E que isso não chega a vocês, amado. Isso não chega a vocês porque vocês só aceitam o Evangelho se o teu pastor, né, do qual você adora, pregar para você. Mas você não lê, você não procura ouvir os pregadores da graça de Deus. Quando você ouve, você chama o dono do mundo de mentiroso, porque a verdade aqui não é nossa, meu amado, tá? Aqui a verdade é dele, de Deus. A verdade aqui não é que nós, a verdade está em nós. A verdade está no Evangelho, meu amado. Nós só estamos lendo. Que vocês dizem que é mentira. Então, olha, dando continuidade aqui, tá? E provando aqui na Bíblia, tá? Que Deus, ele já fez tudo por você e que não precisa você fazer mais nada a não ser crer no que está escrito aqui, que eu estou lendo para vocês agora e explicando, tá? Somente isso. Não é o que o teu cão guloso diz que você tem que fazer, não. Que você tem que dar dinheiro, que você tem que subir monte, tem que descer monte, que tu tem que se ajoelhar, tem que orar, tem que não sei o que e tal. Não é isso não, meu amado. O justo viverá pela fé, meu amado. Quando é que vocês vão entender isso? Vocês vão morrer sem entender isso. Então, olha, aqui no 13 diz assim, ó. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E quem são esses que ele aperfeiçoou para sempre e que foram santificados? A igreja dele, meu amado. A igreja dele, meu amado, que somos nós. Não é a igreja de vocês. Não é a minha igreja. Qual é o nome da tua igreja? É a igreja do Sal Grosso. E a tua? Igreja do Sal Fino. E a tua? A igreja do Coloral. E tu? Meu amado, não é isso não, meu amado. A igreja, meu amado, é uma só, meu amado. A igreja são vidas compradas com sangue dele na cruz, meu amado. E que essa igreja dele, né, meu amado, que eu creio que eu sou um, tá? São os eleitos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos, meu amado. Deus não é pai de carne, meu amado. Ele não é pai de carne. O pai da tua carne é o marido da tua mãe. Eu já falei 50 vezes. Então, a igreja de Deus, meu amado, a igreja de Deus, né? Ele cuida, tá? Ele cuida e a igreja de Deus é uma única e a igreja de Deus ela vive pela fé no que ele já fez e que nada pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada pode nos separar do seu amor. Então, meu amado, aqui, olha, quando ele diz assim, ó, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, aqui ele está se referindo, né, à volta do Filho do Homem, né, que seria concretizado lá com a queda do templo lá em Jerusalém, né, e que todos os inimigos, né, todos os inimigos na sua segunda vinda, na vinda do Filho do Homem, esses inimigos, todos eles foram derrotados, tá? O filho da iniquidade, né? Aqueles poderosos lá que fizeram pouco dele, tá? Então, aqui ele diz assim, ó, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14.
Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então, meu amado, olha, como vocês verem, né, a ignorância de vocês, né? Aqui está dizendo que todas essas coisas aqui que eu estou lendo para vocês e que eu estou explicando, que ele tirou o pecado, que ele te santificou, que ele te purificou, né? E que você é a igreja única dele. Tu sabe quem foi que deu testemunho disso? O Espírito Santo, meu amado. O Espírito Santo deu testemunho disso. O próprio Deus, que você diz que é mentira. Então, meu amado, olha, para encerrar aqui, em Hebreus aqui, olha, 15, e disto o quê? Dessas coisas que eu falei para vocês, ó, do 11 ao 14. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, ó, esta é a aliança que farei com eles. Eu estou até ultrapassando aqui, porque eu ia só até o 14. Mas eu vou complementar aqui, tá? Para vocês verem como isso aqui é maravilhoso, que vocês dizem que é mentira. Então ele diz aqui no 16, ó, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha aqui qual é a aliança que ele fez, tá? Que ele fez essa aliança aqui, tá? É a segunda aliança que ele fez com a sua igreja, tá? Com seus eleitos. Entende? Olha, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Aqui, quando seria depois daqueles dias? Depois do cumprimento da lei e dos profetas. Depois da primeira aliança. Tá? Ou seja, depois do Antigo Testamento. Depois da conclusão do Antigo Testamento. Tá? Então, olha, ele diz assim, ó, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Olha, porei no seu coração. Aqui, esse coração aqui é entendimento, tá? Olha, porei no seu coração as minhas leis. Então, meu amado, aqui, as leis que ele está se referindo aqui é o Cristo ressuscitado, tá? É a nova aliança, a graça de Deus em Cristo que está gravado aqui na nossa mente, nos eleitos dele, tá? Então, se você não tiver nem Bíblia, isso aqui está gravado aqui no teu entendimento, porque é o que diz a palavra e eu creio, meu amado. Diferente de vocês, que diz que é mentira. Então, ele diz assim, ó, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, olha, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, olha, também de nenhum modo, preste atenção, meu amado, deixa de adorar esse teu cão guloso e presta atenção aqui, o que diz o Evangelho. Olha aqui o que é que Deus está falando para tu, amado. Olha, é Hebreus 10:17, olha, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, cara. Como é que o dono do mundo diz que ele jamais vai se lembrar dos teus pecados? E tu diz que é um pecador, que é um desgraçado, que é o verme de Jacó e que tu não vale nada. Chamando o dono do mundo de mentiroso e dizendo que tudo isso aqui é mentira. E quando a gente fala para vocês, vocês acham que a gente tá pegando no pé de vocês. Meu amado, eu não tenho que pegar só no pé de vocês, não. Eu tenho que pegar em vocês inteiro. Até vocês entenderem o Evangelho, tá? E deixar de chamar o dono do mundo de mentiroso. E dizer que ama ele, que fala com ele até pelo zap. Meu amado, se você não dá ouvido nem o Evangelho, meu amado, como é que você fala que ama, que adora a Deus, e ao mesmo tempo tudo que se prega aqui, se lê no Evangelho, por não ser o teu cão guloso que prega, você diz que é mentira. Então, olha,
Aqui ele diz assim, olha, Hebreus 10, 17. Abre essa tua Bíblia aí, cara. Ao invés de tu ficar passeando com ela debaixo do braço, para cima e para baixo. Olha, Hebreus 10, 17. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha, aqui o dono do mundo está dizendo que jamais vai se lembrar dos teus pecados, macho. E tu aceita ser ameaçado pelo teu pastor. E o teu pastor te bota na parede, o canela de fogo. Te bota na parede dizendo que se tu não der o dízimo, o devorador vai na tua casa. Que tu é um pecador, tu é um desgraçado. O cara vive te explorando, vivendo do teu salário, que tu não come mais nem ovo, cara. E você aceita uma coisa dessa aqui. O cara te ameaçando, dizendo, pegando a verdade de Deus e transformando em mentira. Pegando o devorador de Malaquias 3:8, que é um gafanhoto, e o cara pegou esse gafanhoto e transformou no diabo, e através do diabo ele disse que o diabo vai na tua casa, o devorador. E eu já falei para vocês que esse devorador é um gafanhoto que está lá em Joel 1:4, cara. Acorda, cara, e entra em rebeldia com esse teu pastor aí e vem, né, adorar o Deus vivo, meu amado. Olha, meu amado, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Vocês estão vendo aí, né, esse coronavírus que vocês já estão dizendo que é do diabo, que vocês estão dizendo que é o fim do mundo. Meu amado, isso daí não tem nada de fim de mundo, meu amado. Eclesiastes 1:4. Geração vai e geração vem, porém a terra permanece para sempre. O que está acontecendo, meu amado, é que vocês se reúnem, tá? Vocês se reúnem para chamar o dono do mundo de mentiroso, tá? E aquilo que é ele, que tudo é ele, tudo é ele que faz, tá? Deus, ele não tem concorrente, tá? E que com toda essa agonia que eu estou vendo aí com esse coronavírus, e principalmente os evangélicos estão desesperados, achando que é o fim do mundo. Meu amado, isso daí Deus está mostrando, né? Está mostrando para vocês que se acham poderosos, né? Esses teus cães gulosos aí, que estão prometendo até ressuscitar a gente. Então, meu amado, Deus, ele está mostrando o poder dele, tá? Só que esse poder que ele está mostrando através do coronavírus, né? Isso daí não é nos vasos de misericórdia, não. Isso daí não é para a igreja dele, não, tá? Isso daí não é para a igreja dele, não. A igreja dele, né? A igreja dele está santificada, purificada, está protegida por ele, né? E que nenhum mal pode chegar a nós. Entendeu, meu amado? E nós vivemos pela fé. Nós respeitamos aí os governos, né? Nós respeitamos aí o que se tem de fazer, tá? Através do que eles pedem para a gente fazer. Mas o justo viverá pela fé, meu amado. Na certeza de que isso daí, tá? É uma manifestação de Deus, mas é para o mundo lembrar, tá? Que quem manda nisso aqui é ele. Aqui quem manda não é Trump, não é o nosso presidente, não é presidente de nenhum país, não. Quem manda é ele, tá? E que ninguém tem poder, né, para dizer que ele deve fazer ou não deve fazer, tá? Entendeu, meu amado? Então não adianta você orar pedindo para Deus tirar o coronavírus, tá? Porque se ele mandou, ele faz o que quer, meu amado. Ele faz o que quer. Entendeu, meu amado? Então, olha, a igreja de Deus não está preocupada com o coronavírus. A igreja de Deus está na certeza de que ele cuida de nós, meu amado. Tá? E que nada, olha, se for a hora dele vir pegar, dele vir buscar nós, né? Que é através da morte desse corpo terreno, né? Até um vento que tocar em tu, se tiver chegado a hora, meu amado, você vai. Entendeu?
O coronavírus, meu amado, não é mais poderoso do que Deus, não. Não tem nada mais poderoso do que Deus, meu amado. Então, vocês têm que parar com esse desespero, tá? E crer naquele que domina todas as coisas. E se você é um filho de Deus, fica tranquilo, meu amado. Fique em paz. Porque Ele toma de conta dos seus. Entende? Então, olha, dando continuidade aqui, tá? Eu vou abrir para vocês agora aqui em Gálatas. Gálatas 1 e 2, olha. Mostrando para vocês aqui na Bíblia, tá? E explicando o que Ele já fez por nós, tá? E que vocês, juntamente com teus cães gulosos, vocês dizem que é mentira. Tá bom? Então, olha, Gálatas 3, 1 e 2. Olha aqui, mais uma passagem aqui do Evangelho, tá? Que eu vou ler para vocês e vou explicar, ó. Aqui Paulo tá se portando aos Gálatas, a igreja de Gálatas, né? Da galáxia. E que ele diz aqui, olha, Gálatas 3, 1 e 2, ó. Aqui ele tá falando lá com os ouvintes deles lá da geração dele, da época dele, que hoje isso aqui, né, tá do mesmo jeito. Olha, Gálatas 3, 1 a 2, ó. Ó Gálatas insensatos. Então Paulo aqui, ele está se referindo lá à igreja dos Gálatas, né? E ele diz assim, ó Gálatas insensato. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí aqui no 2 ele diz assim, olha, Paulo insiste e falando a eles, né? Ele diz assim, ó, quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito por obras da lei ou pela a pregação da fé? Então, olha, aqui Paulo tá perguntando lá para eles, né? Perguntando para eles o que é que vos o que foi qual foi o encantamento, né? Que é o que acontece com vocês, com o encantamento do teu pastor, com o encantamento aí dessa serpente, né? Que vocês ficaram cegos, né? E ficaram surdos, e que vocês não conseguem ouvir o evangelho da graça de Deus em Cristo, onde diz o que o dono do mundo já fez por ti há quase 2000 anos, né? E através do encanto dessa serpente aí, chamada cão guloso, né? Que é os teus pastores, vocês mudaram a verdade de Deus em mentira, né? E passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, olha, Paulo está dizendo assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, ele está perguntando quem foi que vos fascinou, quem foi que vos encantou, que vocês começaram tão bem, vocês começaram na graça, e agora vocês já passaram para as obras. Então no 2 ele diz, olha, Paulo insiste e diz assim, ó, eu quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo aqui, né, ele tá se sentindo inútil no que ele fez, porque ele pregou aqui o evangelho da graça de Deus em Cristo, né? E que de repente os caras voltaram para trás e estavam sendo justificados por obras da lei, né? Da quais é o que vocês continuam fazendo, né? Que não é nem obra da lei, é obra da mentira, porque não existe mais lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Então, olha, ele continua dizendo assim, ó,
sois assim insensato, que, tendo começado no Espírito, ó, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então Paulo aqui, ele está indignado, né? Indignado, perguntando, pô, vocês, eu preguei o evangelho da graça de vocês, dizendo que vocês já eram abençoados, santificados, purificados, mais do que vencedor, já é uma nova criatura, que vocês já foram batizados no Espírito Santo, que vocês foram selados, que vocês são a igreja de Deus, sem ruga, sem mágoa, sem defeito. E vocês agora estão voltando para obras da lei. Quem vos fascinou? Ele está perguntando aqui. Então, meu amado, isso daqui, né, que está acontecendo aqui, nessa passagem aqui da Bíblia, é exatamente a vida de vocês de hoje, meu amado. Que vocês ainda não conseguiram entender, porque vocês não crêem, né? Que Deus, né, que o dono do mundo, ele já fez tudo por você, meu amado, tá? E que você não tem só que ler o evangelho, você tem que entender, você tem que ler, você tem que entender, você tem que crer e você tem que botar em prática, meu amado. Não é tu saindo da tua casa para se reunir para chamar Jesus de mentiroso, não, dizendo que isso aqui tudo é mentira e tu viver num sacrifício. Entende, meu amado? Os evangélicos, eles vivem assim, meu amado. Eles vivem se reunindo para chamar Jesus de mentiroso, e tudo aquilo que Deus já fez e que era para eles crer somente e mais nada, e adorar Ele em espírito e verdade, né? Vocês fazem totalmente o contrário. Vocês trocaram o dono do mundo por um homem, né? E vocês pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E tudo que se lê do evangelho, né, que é o único que tem aqui na Bíblia, que eu já expliquei, que é de Romanos a Hebreus, então vocês vivem nessa ignorância, né? Vocês não lêem, vocês não entendem, não compreendem, tá? E vocês aceitam o que o teu pastor diz. Pronto. E ele mal intencionado, né? Ele mal intencionado, ele faz o que você já sabe, te ameaça, né? E o teu dinheiro que não dá nem pra tu, né? Porque, meu amado, sinceramente, você dizer que adora a Deus, que tem fé em Deus, e tu acreditar que a mão desse teu ladrão aí vai orar por ti e vai passar uma dor de cabeça, meu amado. Sinceramente, viu, meu amado? Você crê que depois desse teu engano aí, tu vai beber um copo d'água e que esse copo d'água vai servir de alguma coisa? Um pedaço de pão que o cara se ajoelha no chão e que grita, fica gritando lá, porque só estão vocês aí, porque Cristo ele não habita em santuário feito por mão de homens, e vocês creem nessa mentira, e no evangelho que a gente prega, vocês não creem. Então, meu amado, mas é assim, ó, é a nossa obrigação aqui, tá? É continuar pregando o evangelho, que vocês entendam, que vocês não entendem, né? A nossa missão aqui, meu amado, é abrir a boca e pregar o evangelho. Então, olha, dando continuidade aqui ao evangelho que vocês não têm, eu vou abrir aqui agora em Colossenses 2:13, tá? E eu vou ler mais coisas aqui que o dono do mundo já fez por ti e que você diz que é mentira, tá? E tu acredita só no teu pastor, tá? Então, olha, aqui, ó, Colossenses 2, eu vou ler aqui do 13 ao 17, tá? Vou ler e vou explicar, tá? Então, olha, Colossenses 2:13 ao 17, olha, preste atenção. 13. Olha, preste atenção, tá? Olha,
E a vós outros, aqui está falando com você, gentio, né? Que eu já falei para vocês que nós, os brasileiros, né? Nós somos gentios, tá? Nós somos gentios, tá? E que todas as nações do mundo, com exceção de Israel, são gentios. Eu já expliquei para vocês isso. Então, olha, aqui em Colossenses 2,13 diz assim, ó: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, né? Pela incircuncisão da vossa carne. Ó. Então, meu amado, aqui, olha, aqui ele está dizendo assim, ó, Colossenses 2,13: e a vós outros que estava mortos pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha aí, meu amado. Olha aí o que diz essa palavra, meu amado. Meu amado, olha, aqui ele está dizendo, ele está falando com os gentios, tá? Ele está falando com os gentios, e quando ele diz assim, ó: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Então, aqui ele está se referindo aos gentios da época, os gentios que passaram pela a transição, tá? A transição da cruz, que foi a transição, tá? A transição da primeira aliança para a segunda aliança, tá? E eu vou falar nisso daqui, mas isso são coisas difíceis demais que vocês entenderem, tá? Eu vou falar porque me deu vontade de falar e que também porque é uma verdade, tá? Quando ele diz aqui, e a vós outros que estavas mortos pelas transgressões e pela a incircuncisão de vossa carne. Então, aqui ele está se referindo aos gentios, tá? Que passou pela essa transição dessa geração aqui, que já está com quase 2000 anos. Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu e você, né, nós não passamos por isso aqui, que eu não tenho quase 2000 anos e você não tem também. Então, meu amado, isso é entendimento do Evangelho, isso é entendimento espiritual, né? Então, aqui ele está se referindo a aqueles que viveu nessa geração aqui. E nós, Lira, nós, meu amado, nós já nascemos depois da cruz. Se nós já nascemos depois da cruz, né, meu amado? Se nós já nascemos depois da cruz, então nós já nascemos com todos os feitos da cruz que vocês não creem e que vocês não aceitam. E o que foi, Lira, que nós já nascemos com os feitos da cruz? Tudo, meu amado, tudo. Batizado, que tu diz que tem que se batizar com teu conguloso. Que o nosso velho homem ficou lá na cruz. Que você já nasceu sem pecado. Claro, porque você já nasceu depois da cruz e ele já tirou o pecado. E você não tem quase 2000 anos, então... Você já, por exemplo, o presidente bota uma lei hoje e o teu filho vai nascer daqui a 10 anos, ele já vai nascer com essa lei. Ele passou pela lei? Não. Quando ele nasceu já tinha a lei. Então aqui é a mesma coisa, meu amado. Como nós somos depois da cruz, então nós já nascemos com todos os feitos. Ou vocês querem que Jesus sofra, aí depois vem outra geração, ele morre. Aí depois vem outra geração, ele vai, ressuscita de novo. Não é isso, meu amado. Ele morreu uma vez por todas para tirar o pecado do mundo. O pecado que desconciliava o seu povo com ele, que era o pecado espiritual, o pecado de Adão. Então, meu amado, como nós somos depois da cruz, nós já nascemos sem pecado, reconciliado, né? Reconciliado, uma nova criatura, batizado, mais que vencedor, tá? Filho, herdeiro,
tá, meu amado? E que nada pode nos separar do seu amor, que nós estamos na mão dele e que nada pode nos separar dele, tá? Porque isso já foi feito uma vez por todas, meu amado. Entendeu? Então, você tem que entender, né? Uma vez por toda, que eu sei que são coisas difíceis de vocês entenderem, mas a gente aqui tem que continuar pregando, porque a palavra diz que todos os eleitos de Deus, eles vão entender o evangelho. Entende? E os que não são, Lira, são os filhos da perdição. Tá? Então, meu amado, olha, aqui no 14 diz assim, olha, tendo cancelado, ó, o escrito de dívida. Olha aí, meu amado, uma palavra dessa, ele cancelou, isso aqui me deixa doido, meu amado. Ele cancelou os escritos de dívida que havia contra nós, meu amado. Tudo. Como é que vocês não têm entendimento disso aqui, né? E o teu cão guloso diz que você tem que dar. Porque se você não der, meu amado, você está roubando a Deus, meu amado. E você come, você engole uma comida dessa aí que nem água não tem para tu engolir, meu amado. Entende? Tu engole uma mensagem dessa daí, tu não recebe uma mensagem dessa daqui, olha, Colossenses 2, olha, vou dizer aqui o capítulo e o versículo, viu, Canela de Fogo? Que é para tu mesmo assim dizer que é mentira, olha, Colossenses 2,14, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, tá? O que era ordenança? A lei de Moisés. Mandamentos e ordenanças. Então, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, olha. Olha, meu amado, aqui está dizendo que mandamentos e ordenança, né, que foi a lei de Moisés, era um escrito de dívida que tinha contra nós, né? E que era prejudicial a nós. Aí o dono do mundo veio e cumpriu esses mandamentos e ordenanças, né? E aqui em Colossenses 2,14 está dizendo que ele cancelou, ele acabou, tá? Que ele aboliu, tá? Que ele, olha, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual era prejudicial, ó, removeu. Sabe o que é remover, meu amado? Remover é tirar, é deixar de existir. E vocês não crê numa palavra dessa e vocês vivem aí. Meu amado, olha, mandamentos e ordenança foi a lei de Moisés, né? Que é só o que as igrejas, 100% de todas as igrejas evangélicas pregam, para vocês saberem como esses teus doutores em teologia, eles são enganadores demais, meu amado. Porque como é que aqui o evangelho está dizendo que o dono do mundo, ele removeu, ele cancelou, ele cumpriu isso aqui, e que os teus mentirosos, os teus enganadores, para ele manter vocês, para ele manter a roubalheira dele contra vocês, gente. Acorda, gente. Minha gente, é por isso que a situação tá do jeito que tá, meu amado. E Deus, ele está se manifestando, tá? Ele está se manifestando para ver se vocês acordam. Porque eu vejo as pessoas somente temer esse tal de coronavírus aí, mas eu não vejo ninguém falar no nome de Deus, meu amado. Eu vejo aqui entrevista aqui de todo mundo, né? Os cães gulosos, eles estão preocupados porque as igrejas estão fechadas, mas vocês pensam que é por quê que eles estão preocupados? Deixaram de arrecadar, meu amado. É só por isso e mais nada, meu amado. Que esses cães gulosos aí, eles nunca se fartam. Eles nunca se fartam, meu amado.
Ele não está preocupado com o coronavírus. Eles querem que você vá lotar lá. Se pelo gosto dele estava lotado de tudo lá, meu amado. E eles continuando roubando vocês. E eles estão muito de preocupados porque o governo mandou fechar. Que isso daí deveria fechar era para sempre. Que isso daí só serve para enganar as pessoas que não pregam o evangelho. Só serve para usurpar a pessoa, para roubar. E esses caras aí não trabalham nem nada e são tudo ricos, meu irmão. Então, meu amado, olha aqui o que diz essa palavra, olha. Colossenses 2,14, olha, vou ler até o 15 agora. Tendo cancelado o escrito de dívida, meu amado, que o teu pastor diz que tu está devendo. E que se o teu dízimo está atrasado, meu amado, tu vai para o inferno. Então, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, meu amado. Olha, removeu inteiramente, encravando na cruz, meu amado. Então Deus, né, ele removeu todo o escrito de dívida que era contra você, tá? Ele removeu, tá? E ele encravou, ele deixou lá na cruz, né? E o teu cão guloso, o teu pastor, né? O teu bispo, esses enganadores aí, os teus doutores, eles foram lá na cruz e pegaram os escritos de dívida e trouxeram de volta. E diz que você está devendo. E te ameaça dizendo que o devorador, que é o gafanhoto, que você devia ter vergonha na cara e deixar de ter medo de um gafanhoto, está lá em Joel 1,4, que eu já mostrei para vocês. E que vocês ouvem isso daqui, mas amanhã tu vai encher a tua sinagoga, né? Vocês não vão agora porque está proibido. Tá? Meu amado, não adianta você orar, você querer orar para Deus tirar coronavírus, meu amado. Porque se não fosse para tu orar, para tirar, ele não teria botado, meu amado. Entendeu, meu amado? Então, olha, aqui no 15 diz, ó, e despojando, ó, os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, meu amado, olha, nós estamos totalmente livres, meu amado. Nós estamos protegidos pelo dono do mundo. Está aqui, olha. Eu li para vocês agora. Colossenses 2, 13 até o 15, meu amado. Ele já fez tudo pela sua igreja, meu amado. Nós somos a igreja de Cristo, meu amado. A igreja de Cristo não é parede, meu amado. A igreja de Cristo não é sinagoga. A igreja de Cristo não é placa, não é denominação, não é empresa. E na igreja de Cristo não tem ladrão. Entende, meu amado? A igreja de Cristo é aquela igreja que ele prometeu a Pedro. Eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma igreja, somente uma. A igreja de Cristo, meu amado, é única. São os eleitos dele, né? Desde antes da fundação do mundo, meu amado. Entendeu, meu amado? Vocês têm que entender isso para sempre. E outra coisa, a igreja de Deus, meu amado, a igreja de Deus, né? Não são carne e sangue, não, tá, meu amado? A igreja de Cristo são os espíritos dele, escolhidos por ele, tá? Desde antes da fundação do mundo. Olha, eu vou encerrar aqui, tá? E eu vou abrir aqui em Gálatas 2, do 16 a 18, né? Para provar, né, que o teu pastor, ele veio pregar o evangelho para tu, né? E trazer você para os braços do Todo-Poderoso. Eles te separaram de Deus. Como assim, Lira? Porque vocês não têm evangelho, mano. Vocês não têm evangelho, eu já falei várias vezes. O evangelho está de Romanos a Hebreus. O que eu estou lendo para vocês aqui. Tá? Onde ele diz o que ele já fez para você. O sacrifício foi dele. Não é para você querer fazer
o que ele já fez, com isso chamando ele de mentiroso, dizendo que o sangue dele não adiantou de nada na cruz, tá? E que o sangue dele não valeu de nada, e quem vai tirar o pecado é o teu cão guloso. E vocês fazendo o sacrifício que já foi feito. Então, olha, eu vou findar aqui, lendo aqui Gálatas 2, 16 ao 18, que aqui já deu tempo, tá? Então, olha, vou só explicar para vocês aqui, olha, Gálatas 2, 16, ó. Sabendo que... Olha, presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui que vocês, tá? Vocês aprenderam a serem justificados pelas obras, porque Deus não manda em nada e quem manda é vocês, juntamente com o teu cão guloso, que é o que vocês dizem, né, com as práticas que vocês vivem. Agora, olha aqui o que diz o Evangelho, tá? O que diz o dono do mundo, tá? Que a palavra que vale é a dele, tá? Então, olha, Gálatas 2, 16, ó. Sabendo, contudo, que o homem, preste atenção, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Olha aí, canela de fogo. Tu vive nas obras da lei e aqui está dizendo que tu não é justificado, meu amado. Tu não é justificado por obra da lei, canela de fogo. Olha, Gálatas 2,16. Olha, sabendo disto, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, cara. Tá aqui, olha. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. Olha, tá vendo aí, meu amado, o que é você ler o Evangelho e provar na Bíblia o que vocês sabem, meu amado, e que você não tem que falar nada, calado, vocês têm só que ouvir, tá? Olha, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei. Vocês estão na obra da lei, mas chamando o dono do mundo de mentiroso. E sim, mediante a fé. Ó. Ele está dizendo aqui o quê? Que vocês não são justificados por obra da lei. E o que é a obra da lei, Lira? O que vocês fazem aí? Pão com suco, subir monte, descer monte, adorar o pastor, dar dízimo, né? Entendeu, meu amado? Então, olha, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, meu amado. Em Cristo e não por obra da lei. Pois, por obras da lei, canela de fogo, ninguém será justificado, olha. Meu amado, ninguém é justificado, vocês estão numa mentira, cara. Vocês estão vivendo uma mentira, chamando o dono do mundo de mentiroso. O Evangelho não está na vida de vocês e vocês não têm o poder de Deus, porque o poder de Deus está no Evangelho. Esse cão guloso aí, cara, enganou vocês, vive roubando vocês e vocês não conseguem sair dessa mentira. Olha, meu amado, aqui está dizendo que você tem que ser justificado pela fé em Cristo Jesus, meu amado. Não é por jejum, por batismo, por pastor, por oração, por dar dinheiro. Meu amado, sai desse engano, meu amado. Vamos aproveitar, meu amado, que essas igrejas estão tudo fechadas aí, que o governo mandou. E vamos esvaziar elas para sempre, meu amado. E vamos adorar o dono do mundo somente em espírito e verdade. Lendo o Evangelho de Romanos a Hebreus. Somente isso, amado. Tu vai ter o poder de Deus vai ter muito mais eficiência, né? Tu fazendo isso, obedecendo o dono do mundo e deixando de chamar ele de mentiroso. Abandona essas sinagogas, deixa elas fechadas para sempre. Então, olha, aqui no 17 diz assim, ó. Mas se procurando ser justificado em Cristo, ó, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Então, Cristo pôs sim a lei, tá? Explicar para vocês aqui, ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que você não é justificado por obra da lei, tá? Que o homem não é justificado por obra da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus, pela fé no que ele já fez, tá? E que vocês se tornaram transgressor porque vocês estão querendo desfazer o que Deus já fez e vocês se tornaram transgressor. Vocês são transgressor. Porque vocês estão trazendo de volta, né, aquilo que Deus aboliu. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, meu amado. Então, olha, aqui no 19, para complementar aqui, Paulo diz assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Nós estamos mortos, meu amado, para a lei. Paulo aqui está falando aqui que ele está morto para a lei. Paulo era judeu, né? E a lei veio para Paulo, porque a lei só veio para Israel. A lei não veio para os gentios. E aqui ele está dizendo, ó, porque eu, Paulo está falando com ele aqui, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, meu amado. Então, meu amado, essa mensagem aqui é para nós. Nós estamos mortos para a lei, nós morremos para a lei e estamos crucificados com Cristo. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. Entendeu, meu amado? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória, meu amado. Então, meu amado, esse evangelho aqui é uma coisa muito maravilhosa. Agora, vocês não recebem, meu amado. Vocês não recebem e dizem que tudo é mentira. E vocês vivem no engano e não aceitam a verdade de Deus. Mas eu creio, meu amado, que Deus, Ele é que faz com que, né, aliás, Ele já fez, né? Ele já fez tudo pela sua igreja, e como a sua igreja é espiritual, então todos aqueles que são verdadeiramente um eleito de Deus, né, que foram os espíritos dele, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, todos vão entender, meu amado, todos. Então, olha, eu queria só te agradecer aí, tá, pela paciência aí, por vocês me ouvirem, e pedindo sempre que você se inscreva no canal aí, tá, e graça e paz. E até o próximo vídeo.